Olá, ouvintes do podcast Noites Gregas. O meu nome é Felipe Speck e nós começamos hoje mais uma jornada da série que fez muito sucesso no ano passado, por isso nós estamos repetindo, a série Leituras de Verão. Semanalmente, mesmo esquema, um áudio com 2 crônicas do professor Moreno. Agora a gente vai sempre lançar no final de semana, crônicas que são histórias e que trazem reflexões para você digerir a dureza do dia a dia e desvelar a beleza da vida. As crônicas de hoje são intituladas Escrito na Cera e a segunda, Povos Diferentes. Eu lembro que o Noites Gregas só existe graças ao apoio dos ouvintes. Então, se você gosta do podcast e quer que essa iniciativa siga adiante por muito tempo, acesse lá noitesgregas.com.br/apoiar. Os apoiadores, como vocês sabem, têm acesso a uma penca de materiais exclusivos para se aprofundar ainda mais em mitologia grega. O professor começa logo depois da publicidade do Spotify. Boas leituras, pessoal! Escrito na Cera. Depois que o homem começou a escrever, ele nunca mais parou. Milhões, bilhões de linhas foram traçadas em toda e qualquer superfície que fosse aproveitável, do bronze à casca das árvores, do mármore ao pergaminho, numa luta incessante para salvar os fatos da morte por esquecimento. No entanto, no mundo grego e romano, poetas e colegiais preferiam a fascinante tabuinha de cera, exatamente por não ter a permanência dos outros materiais. Ela tinha o tamanho de um livro de bolso, de um tablet, e era dotada de uma moldura saliente em toda a sua volta, como se fosse uma bandeja muito rasa. Ali se vertia a cera derretida, que ao solidificar-se formava uma superfície lisa, irregular, pronta para receber o texto. As letras eram traçadas com a ponteira aguçada. Com uma pequena espátula, alisava-se novamente a superfície para corrigir erros ou fazer retificações. Para apagar tudo, bastava raspar toda a cera, derretê-la e voltar a recobrir com ela a tabuinha. Versátil e renovável, era a forma mais adequada para o exercício, a tentativa e o rascunho. Não foi por acaso que os poetas e filósofos escolheram essas tábuas para simbolizar a memória. Sócrates, no diálogo com Teeteto, sugere que o nosso espírito seja dotado de tabuinhas desse tipo, em que inscrevemos as percepções e os pensamentos que desejamos guardar. Tudo o que está ali será recordado enquanto perdurar sua imagem na cera, mas o que for apagado ou não puder ser inscrito nunca mais vai ser lembrado. Essa comparação da memória com o sistema de registro, contudo, terminou nos acostumando à ideia ingênua de que o passado que guardamos é concreto e imutável. Parece até que esquecemos que esta cera macia que contém nossas lembranças pode ser corrigida, emendada ou até derretida. Afinal, como nos ensina Jorge Luis Borges, que é um grande perito no assunto, o passado é uma matéria muito maleável. Se não posso mudar um fato que já ocorreu, posso, no entanto, rever a qualquer momento a forma como eu o registrei e o valor que lhe atribuí, pois não passam de rascunhos ou de meras anotações. A história da minha vida não é uma narrativa cujo fim vai depender de como ela começou. O meu dia de hoje não precisa ser a consequência necessária dos dias que já vivi, pois não estou à mercê do que fui, ou pior ainda, daquilo que penso ter sido. Sou eu o único autor desse texto, que releio e reescrevo à medida que progrido, mudando o peso das partes e alterando o enredo quantas vezes eu quiser, até o seu ponto final. Povos
diferentes. Em 2 milênios e meio, pouca coisa mudou entre o homem e a mulher. Heródoto conta daquelas amazonas que os gregos derrotaram e tentaram levar para a Grécia. No trajeto, elas se amotinaram e jogaram a tripulação no mar. Porém, como não sabiam manejar o navio, ficaram à deriva, ao sabor do vento, até que a correnteza as levou às praias da selvagem Sítia. Ali elas se apropriaram de uma manada de cavalos e começaram a pilhar o interior do país. A princípio, os citas ficaram perplexos. Não sabiam que guerreiros eram aqueles, pois não reconheciam sua fala ou sua maneira de vestir. Contudo, após o primeiro confronto, ao examinar um cadáver e perceber que não eram homens, decidiram que valia a pena ter filhos com essas valorosas guerreiras. Para isso, mandaram que os solteiros fossem acampar perto delas e as observassem em tudo sem jamais hostilizá-las. Assim foi feito. Quando elas atacavam, eles recuavam, sem entrar em luta para convencê-las de sua intenção pacífica. Admirando-os por isso, e impressionadas com o valor e o denodo que eles tinham demonstrado nos combates, elas deixaram os jovens citas ficar onde estavam. Sendo homens e mulheres, não preciso dizer que a distância entre os dois acampamentos ia ficando menor a cada novo dia. No final das manhãs, elas passaram a se afastar, sozinhas ou em pares, a fim de cumprir o que a natureza manda. Os citas fizeram o mesmo. Quando um deles encontrou-se com uma delas, junto ao rio, o inevitável ocorreu para a alegria de ambos. Depois, mas que coisa mais antiga, ela avisou por meio de sinais que no dia seguinte viria com uma amiga, e que ele assim o fizesse. Em pouco tempo, todos formavam casais. O passo seguinte, quem diria, foi unir os acampamentos, passando a morar juntos. Os homens, como aliás até hoje, não conseguiram aprender a língua das mulheres. Mas essas, ao contrário, captavam muita coisa da linguagem deles, e assim iam se entendendo. Quando eles propuseram que fossem morar com seu povo, elas recusaram. Gostamos de cavalgar e de caçar livremente. Jamais viveremos como as mulheres citas, que passam seus dias ocupadas com afazeres domésticos. Se querem ficar conosco, vamos nós, todos juntos, achar um lugar para começar a vida nova. Os jovens citas concordaram, e todos levantaram acampamento e viajaram muito longe, para o norte, onde se tornaram a tribo dos saurômatas, cujas mulheres nunca deixaram de cavalgar e lutar ao lado de seus homens, provando que o segredo da harmonia entre os sexos é o gosto por essa estranheza recíproca e a aceitação de que existe uma ignorância entre eles que nunca será superada, pois são povos diferentes.